Ok, compreendida essa parte do código TypeScript, vamos para o HTML. Opa, em conta de receita não, né? Conta de receita já está ok, de fechar ela aqui. Vamos para o código HTML no lançamento de receita, tá? Tudo bem, aqui no nosso header, né, se você lembra lá do vídeo de apresentação, nós temos no header o mês, né, para o usuário selecionar, e temos também a conta de receita para o usuário selecionar e um botão filtrar, tá? Então o nosso header vai ser um pouquinho diferente desse aí. Aqui está. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o header, tenho o navbar, daí eu tenho aqui o meu botão de menu, lançamentos de receita, e dentro do meu header eu tenho um div. Observe esse comentário, olha. Se não houver operação definida, né, então se a operação for nula, né, 1 a gente sabe que é consulta, 2 inserção, 3 edição, 4 exclusão. Se a operação for nulo, ok? Ou seja, eu entrei na aplicação, não tem operação nenhuma definida, então eu mostro a opção para filtrar, tá? Então, se eu não tiver operação definida, dentro do meu cabeçalho eu crio um ion list. Dentro desse ion list eu tenho um ion item com um label conta. Daí eu coloco um select aqui, ó. Não é um input, é um select, tá? Esse select ele vai apontar para a conta selecionada. Lembre que nós temos aqui agora um conta selecionada do tipo string, tá? Eu mencionei para você que eu ia mostrar onde é que nós teríamos isso aqui no código HTML. E é aqui, ó. Tá? Ele está vinculado a um select aqui dentro do meu HTML. Tá? Perfeito. E dentro desse select, né, porque o select é um combo box. Nós, se fôssemos rodar isso daqui num browser normalmente, na internet, né, seria um combozinho com várias opções dentro. Então, o que é que eu vou colocar dentro desse combo, dentro desse select? Eu vou fazer um laço nas opções do select, ó. É um ion select e um ion option. Vou fazer um laço em contas. Quem é contas? Contas é o meu array, aqui, ó, que estão com as contas de receita, que eu carreguei nesse laço aqui embaixo. Tá? Fui lá no provider da conta de receita, selecionei todas as contas de receita e inseri as contas de receita e dei o código e a descrição dentro do array contas. Perfeito? Muito bem. Então eu estou fazendo um laço agora nessas contas de receita, tá? E dentro das opções desse select eu vou mostrar o código da conta, tá? Aqui, ó, eu mostro aqui no caso, né? Eu mostro o código da conta, tá? Coloco um pipezinho e mostro a descrição da conta. E quando o usuário selecionar um dos itens, o que vai ficar armazenado na minha variável, no meu parâmetro, é o código da conta, tá? Que é o valor aqui, ó. O valor que o usuário selecionar é o código da conta, tá? Então sempre que eu chamar os meus métodos aqui, que eu armazenar a conta selecionada, sempre que eu chamo os métodos, eu passo a conta selecionada como parâmetro. E lá no meu construtor, eu pego essa conta selecionada nos parâmetros e jogo aqui na minha variável conta selecionada, que é uma string, tá? Essa conta selecionada é esse valor aqui, ó. Tá bom? Que está dentro do meu option, que faz parte do meu select, tá? Aqui então eu concluo esse item da conta. Abaixo dele eu tenho outro item, que é o item do mês-ano, tá? E para eu permitir que o usuário selecione um mês-ano, eu utilizo esse componente aqui, ó, ion date time. Ele vai exibir a data no seguinte formato: mês barra ano, tá? O nome desse componente é mês-ano selecionado, o nome que eu estou fornecendo aqui para ele. Eu vou colocar um range nele aqui, tá? Ele vai iniciar em janeiro de 2017 e vai mostrar até dezembro de 2020, tá? E o bind dele, a vinculação, né, com a variável
lá no TypeScript vai ser com mês ano selecionado, que é essa variável aqui, ó, tá? Então sempre que eu chamar os métodos que passar aqui mês ano selecionado nos meus métodos, ok? E esse mês ano selecionado no meu construtor for capturado dos parâmetros de navegação, eu estou me referindo a esse cara aqui, ó, a esse mês ano selecionado que o usuário está selecionando no componente Ion DateTime, tá? E aqui eu finalizo esse item, tá? Por fim, eu tenho aqui um outro item que é um botão. Ele é um botão pequeno, Ion Button Small, com a cor Light. Ao clicar nesse botão, eu vou chamar o evento filtro, passando o evento, o mês ano selecionado e a conta selecionada. E ele tem um texto, né? O texto desse botão é o texto filtrar, tá? Como você certamente viu, né, no vídeo de apresentação. E é isso. Esse aqui é o cabeçalho da minha página lançamento de receita. Vamos agora para a nossa região de consulta, né? Você lembra que lá na conta de receita nós testamos se tinha um item selecionado ou se a operação era igual a 2, né? Aqui no lançamento de receita nós vamos fazer um pouquinho diferente isso aqui. Vai ficar da seguinte forma, olha. Eu vou testar se a operação é 1, né? E eu tenho o privilégio de fazer isso no lançamento de receita porque eu tenho o botão de filtro, tá? Lá na conta de receita, eu não tenho, na verdade, a operação igual a 1, né? Quando eu entro na página, a operação está nula, ok? E eu utilizo também desse fato aqui, né? No lançamento de receita. Se a operação for nula, ele mostra os dados para filtrar. Se o usuário clicar em filtrar, eu altero a operação para 1. Lembre desse detalhe, né? Quando ele clica aqui em filtrar, ó, no botão filtrar, ele chama o método filtrar, tá? E o método filtrar, lembre que ele altera a operação para 1. Olha aqui, tá? Então, se a operação for 1, é porque eu estou consultando, o usuário está consultando, tá? Então, ele vai exibir todos os itens de acordo com o filtro informado, ok? O que ele faz, então? Ele cria um Ion List, cria um Ion Item Slide, né, que eu vou dar a opção do usuário excluir o item aí, tá? Ele vai fazer um laço no array de itens, que são os lançamentos de receita, tá? Ele cria um botão. Esse botão é vinculado a um evento clique, que é o evento de edit, da mesma forma como nós fizemos lá na conta de receita. Eu exibo o histórico do item, exibo a data da receita nesse formato aqui, ó, tá? Um pipe e o código do item. Daí exibo o mês, ano e a situação do item, tá? Perfeito. Daí lá no finalzinho aqui, né, desse botão, eu vou fazer um if. Olha só como é legal isso aqui, tá? Se a situação do item for igual a recebido, então ele vai mostrar recebido. Se não, ele vai mostrar receber. É isso que ele está fazendo aqui? Na verdade, não. Tá? Perceba que a minha tag H2 aqui, ó, ela está aberta até aqui, tá? E o valor da tag, o valor que vai ser mostrado é esse aqui, ó, ok? Item.valor, tá? E aqui, ó, quando eu coloco esse pipe juntamente com o valor que eu quero exibir, é porque eu quero formatar o valor, tá? Então eu vou formatar esse valor como currency e vou colocar real, né? Vai aparecer com o cifrãozinho lá do real, tá? Real brasileiro igual a true. Perfeito. Então o que é isso aqui, ó? ngClass. ngClass significa que eu quero pegar uma classe CSS, mas eu quero trabalhar essa classe, tá? Ela vai ser exibida, mas de acordo com determinado código. Que código é esse? É esse código que eu estou realizando o teste aqui, ó. Se a situação do item for igual a recebido, a classe que eu quero usar para o H2 é a classe recebido, tá?
Já se a situação do item não for recebido, a classe que eu quero usar para a tag H2 é a receber. Mas o que é tudo isso? Bom, ele vai mostrar para mim aqui o valor. Tá? Se o valor for recebido, vamos dizer que seja R$100. Eu quero que ele mostre esses R$100 com a cor vermelha, tá? Com a cor azul. Se for a receber, eu quero que ele mostre com a cor vermelha. Tá? Então, eu vou configurar no meu CSS que recebido ele mostre determinada cor, que a receber ele mostre outra cor. Tá? Então, dependendo do valor que eu tiver, é recebido ou é a receber, a cor do valor vai ficar diferente. Para isso, eu preciso vir aqui no meu CSS e configurar a classe recebido e a classe a receber. E eu vou fazer isso da seguinte maneira, ó, tá? A receber, ele vai pegar a cor secondary e recebido vai pegar a cor primary, tá? De onde é que ele está pegando essas cores? Lembrando lá de Theme, né? Em Theme eu tenho as variáveis e eu tenho aqui, ó, primary, secondary, danger, light e dark, tá? É só você olhar na internet, né? Você põe lá color e põe esse código, você vai descobrir que cores são essas. Se bem que quando nós executarmos aqui a aplicação, nós vamos visualizar essas cores. Compreendido isso, eu finalizo aqui o meu button e aí eu tenho aqui uma opção, tá? Que vai ser o meu botãozinho de exclusão. Nós já vimos isso aí também lá na conta de receita e na conta de despesa, no HTML, né? Então eu tenho aqui um button, tá? Um ion button. A cor dele é danger, que é vermelho. E no clique dele eu vou chamar o delete item, passando os parâmetros, né? Lá no conta de receita e de despesa nós passávamos apenas o evento e o item. Aqui eu passo também o mês ano selecionado e a conta selecionada para eu sempre passar esses parâmetros lá para o meu TypeScript, tá? Legal, o ícone que vai aparecer é o trash. O texto que vai aparecer no botão é excluir. Aqui eu fecho a minha tag button, aqui eu fecho a minha tag ion item options, aqui eu fecho o meu ion item sliding, aqui eu fecho o meu ion list e aqui eu fecho a minha div quando eu estiver consultando. É isso aí que vai acontecer. Perfeito, vamos para frente, né? Quando eu estiver agora alterando ou editando, será que eu vou fazer dessa maneira aqui? Vamos alterar um pouquinho esse código aí. Vou selecionar então essa div, né, que eu tenho aqui. Se o select item tiver ativo, né, se ele for true no caso aí, até aqui, que é a parte onde eu estou alterando ou excluindo, da mesma forma como nós fizemos lá na conta de receita, tá? Eu vou substituir agora esse código e vamos ver o que é que tem de novo aqui para o lançamento de receita. Então tá aí, ó. Se tiver algum item selecionado, o usuário está editando ou excluindo. Daí eu vinculo os controles ao selected item, tá? Então, mesmo if, ok? Se o selected item estiver true, ou seja, se tiver algum item selecionado, se a operação for 3, você está editando o lançamento abaixo. Se a operação for 4, tem certeza que deseja excluir o lançamento abaixo? Mesmo esquema que nós fizemos lá nas contas de receita e de despesa, né? Daí eu começo aqui um ion list. Dentro desse ion list, eu coloco um ion item com um label conta, um select com o código do item selecionado e aqui a opção, né? Então eu tenho novamente aqui o select e o option, tá? É algo bem parecido com o que eu fiz aqui em cima, para o usuário selecionar a conta para fazer o filtro, tá? Só que nesse caso aqui, o usuário ele está editando e eu estou fornecendo a opção de ele selecionar a conta para classificar esse lançamento, tá? No primeiro caso, eu carrego a conta para o usuário filtrar os lançamentos. Nesse caso aqui, eu estou fornecendo a conta para ele classificar. Ele vai cadastrar o código da conta, né, de acordo com esse valor aqui. Ele vai selecionar a conta, que vai ser salário, saldo do mês anterior, outra receita. Ele vai vincular a conta ao lançamento de receita, tá? Eu tenho um outro ion item com um label, data receita, e agora eu estou utilizando o ion datetime. O formato é dia, mês, ano, o nome é data receita old. Ele vai permitir que o usuário selecione aí
no mínimo de 2017 até 31/12 de 2020. E eu vinculo isso daí a Selected Item Data Receita, através do meu ngModel. Tá? ngModel é a maneira, né, que nós temos aqui no Ionic, para vincular os nossos códigos aqui HTML com as nossas variáveis TypeScript. Depois disso vem o meu histórico, outro item, label com histórico e aí o input text vinculado ao histórico do selected item, tá? Depois outro item agora com valor do tipo number, é um input do tipo number, tá? E ele está vinculado ao valor do selected item. E eu tenho por fim um outro item agora com o label situação, tá? Ele é um select, só que a select agora eu coloco dois options, vai ser a recebido ou a receber, tá? O que o usuário vê é isso aqui, ó, recebido a receber. Quando ele seleciona o que vai ser armazenado é isso, recebido ou a receber. Ainda dentro dessa div, né, se o usuário estiver editando, eu exibo para ele uma grid com os botões cancelar e salvar, tá? Vinculados aí aos seus devidos métodos, né? Cancel e save. Mesmo esquema que nós fizemos lá na conta de receita, na conta de despesa, tá? Já se o usuário estiver excluindo, né? Excluindo aqui só a descrição que está incorreta. Se o usuário estiver excluindo, ele exibe os botões para cancelamento e exclusão. Ok? Então tá aí. Se a operação for 4, botão cancelar, botão excluir, vinculados aos seus devidos métodos, né? Esses botões ficam dentro dessa estrutura aqui, ó. Div, a div é para aparecer ou não, né? Vai aparecer de acordo com isso aqui. Grid, row, call, tá? Então, eu tenho uma grid com uma linha e duas colunas. Nessas duas colunas estão os meus dois botões, tá? Perfeito. Já vimos o código da consulta, vimos o código da alteração e da exclusão. Agora vamos para o código da inclusão, né? Um pouquinho diferente desse daqui, eu vou colar o código agora atualizado para a gente analisar. Aí está. Pronto, é esse daqui, ó. Se a operação for 2, né, ou seja, for uma operação de inserção, eu vinculo os controles diretamente ao objeto lançamento receita. Mesmo esquema lá da conta de receita, né? Se nós estivéssemos alterando isso ou excluindo, vinculava ao selected item. Se nós estivéssemos incluindo, vinculávamos ao objeto conta receita. Mesma coisa aqui. Se estivermos alterando ou excluindo, vinculamos ao selected item. E se estivermos inserindo, vinculamos diretamente ao objeto lançamento receita, tá? Então, caso a operação seja 2, essa div só vai aparecer caso ela satisfaça essa condição. Eu mostro um label, você está inserindo um novo item. Começo com um list. Esse list, ele vai ter a conta, e aí de novo, select o option com todas as contas para o usuário selecionar uma delas. Venho com a data da receita, um ION_DATETIME, com esse formato aqui, de 2018 até 2025. E aqui, ó, vinculado à data receita do lançamento receita, tá? Histórico, um input do tipo texto, vinculado ao histórico do lançamento receita. Se for o valor, né, eu coloco aqui um IONInput do tipo number, vinculado ao valor do lançamento receita. E eu também tenho por fim um IOItem, né, que é a situação, do tipo IONSELECT com duas opções, recebido e a receber, tá? Depois disso aí, eu mostro para o usuário dois botões naquela estrutura de grid, que é o botão cancelar e o botão salvar, vinculados aos seus devidos métodos, método cancel, método save, tá? Aqui eu fecho a minha div. Aí eu tenho aquele botãozinho de inserção, né? Só que ele está um pouquinho diferente do que nós fizemos lá na conta de receita, né? Lá nós temos um problema porque o botão de inserção ele sempre aparece. Nesse caso aqui ele só vai aparecer se a operação for 1. Olha que legal, tá? Você já tem uma ideia aqui do que você vai fazer para corrigir a situação lá, tá? Só mostra o botão se o usuário estiver consultando se a situação for 1. E esse botão é vinculado ao método
Add Item. E aqui, diferente da nossa página de conta de receita, nós temos um footer, tá? Ele só vai mostrar o rodapé se o usuário estiver consultando, ou seja, se a operação for 1. Dentro do rodapé, eu vou ter 3 parágrafos. Esses parágrafos eles têm algum estilo. O primeiro parágrafo ele vai mostrar o total a receber, tá? Veja só, ele vai pegar a nossa variável total a receber, vai formatar para o valor brasileiro, do real brasileiro, né? Vai colocar essa cor e vai alinhar à direita, tá? O segundo parágrafo também alinha à direita, coloca uma outra cor e pega o total recebido. E o terceiro parágrafo também alinha à direita, tá? Não coloca cor nenhuma, vai ficar preto o texto. Ele pega o total geral e também faz a devida formatação. Então é isso, né? Que a parte visual da nossa aplicação, tá? Ela é parecida com a parte visual da conta de receita e de despesa, mas tem algumas características a mais, né? Nós temos a questão do filtro, temos a questão de carregar as contas no Select Option para o usuário selecionar e já fizemos aqui o tratamento lá do botão de inserção, tá? Pelo fato de nós termos o filtro aqui, também ficou melhor de nós trabalharmos com a operação 1, que é a operação de consulta, tá? Isso vai te dar algumas ideias de como melhorar as primeiras páginas de conta de receita e de conta de despesa.